Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por andar na palavra comigo, Pastor Wesley aqui. Vou contar uma história da minha vida e daí vamos continuar falando o que devemos fazer quando a Bíblia é difícil. Quando a Bíblia é difícil, como respondemos? Na minha adolescência, uma vez como muitos adolescentes, eu estava fazendo algo que não agradava aos meus pais, não agradava a Deus, estava fazendo algo errado. Eu lembro um dia que meu pai voltava para casa, cumprimentou a família, eu estava ali sentado na sala, ele disse: filho, vamos conversar aqui no meu quarto. Isso nunca foi coisa boa, não. Mas aí, ele me chamava, eu fui lá, a minha mãe só dizia, E chegando ali, eu sentava ali, ele disse, senta ali ao lado da cama. Sentei, e ele sentou numa cadeira e ele disse, agora, eu sei tudo. Eu conheço vários detalhes. Eu já estou ciente de algo. Eu sou somente dando uma oportunidade a você admitir, confessar seu erro. Porque senão, você vai sofrer como nunca. E eu nem sei o que foi. Já estava fazendo muita coisa errada. Qual coisa eu preciso admitir? E daí ele falou comigo. Ele disse, eu quero ouvir sobre X dia. E eu sabia, eu tinha que confessar um erro a meu pai. E foi uma grande vergonha. E eu sentia tão humilhado que alguém conheceu o meu pecado. Depois a minha mãe entrava, meu pai contava para ela e agora ele olhando para mim também. E depois meu pai dizia, agora você vai, depois de um castigo forte, depois de muito sofrimento, ele ainda acrescentava outra coisa, que era humilhação. Ele dizia, agora você vai buscar fulano, tal dia, e você vai falar para eles tudo que você confessou comigo agora, e você vai pedir em sinceridade o perdão deles. E de novo eu ia ser humilhado por uma pessoa conhecer o meu pecado. Sabe que às vezes a Bíblia é difícil. Porque a Bíblia aponta o dedo no nosso peito e diz, você tem problema, você está errado. É você que está no erro agora. E Deus vê. E você precisa se humilhar, confessar, pedir perdão. E a nossa reação, quando a Bíblia fala assim, mostra muito sobre nosso coração e nosso caráter. Segundo Samuel 12, o profeta Natan veio para Davi depois do pecado dele com Batseba. O profeta estava contando uma história sobre um homem rico que tomou a única ovelha de um homem pobre. E a reação de Davi era interessante. Versículo 5 diz, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar o quadruplicado porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Houve um momento na vida de Davi que ele pensava que ninguém era ciente do pecado dele. Ele tinha escondido, tinha cobrido todo, ninguém sabia nada e ele ia tentar viver normalmente, mas Deus vê tudo. E um dia a palavra do Senhor veio a Davi e diz, tu tens pecado. E Davi tinha uma escolha como ele ia responder, ou confessar e admitir, ou se endurecer.
O que devemos fazer quando a Bíblia aponta o dedo ao nosso pecado, a nossa atitude errada, a nosso coração endurecido, a nossa falta de compreensão, a nossa falta de compaixão, nosso egoísmo, nossa perversão, nossa maldade, tudo? Como vamos responder? Às vezes, a palavra de Deus diz, é um grande problema. Como vamos responder? Dar excusa? Desculpa, ignorar, tampar os ouvidos, fugir do assunto. Davi, graças a Deus, naquele momento, ele disse, tu tens razão. Se arrependeu. E imediatamente, Deus o perdoou. Consequências ficaram, mas perdão e restauração Deus ofereceu. Quando a Bíblia fala de maneira difícil, descobrindo o seu pecado, confessa, se humilha, busque a Deus, sempre é melhor daquela maneira. Obrigado pelo tempo. Até a próxima.